Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. No programa de hoje, entenda mais sobre a PEC 241 com o professor e advogado José Geraldo de Santana. Assunto que não pode faltar na sala de aula. Se a PEC tivesse sido aprovada há 15 anos, a educação teria perdido 377 bilhões de reais. E no quadro A Arte de Contar História, você acompanha uma narrativa oral sobre mestres. E eu tive a felicidade de ter um mestre assim. Ele já partiu desse plano, mas os seus ensinamentos me guiam até hoje. Há mais de 15 anos, a Faculdade Araguaia se dedica a formar pessoas preparadas para o mundo do trabalho e para a vida. Agora, toda a tradição de um ensino de qualidade presencial, também na modalidade à distância. Estude pedagogia ou administração à distância na Faculdade Araguaia de acordo com o seu tempo e o seu ritmo. Aprenda conectado com o conhecimento, a qualidade, a criatividade e a inovação. Faculdade Araguaia, a educação à distância mais próxima de você. Faça sua escolha valer a pena. Deixe sua marca no mundo. Construa sonhos. Cuide dos maiores tesouros da terra. Comunique com o mundo. Ensine e aprenda. Planeje e conduza resultados. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Olá, está no ar o programa Intervalo de Aula e nesse primeiro bloco você acompanha entrevista com o advogado e professor José Geraldo de Santana, que discute a PEC 241. Essa proposta de congelamento dos gastos públicos, você vai entender tudo nessa entrevista, as suas influência específica na educação e na saúde. Isso mesmo, Tatiana. Eu estou aqui hoje para conversar com o professor Santana sobre a PEC 241, um assunto de grande importância nacional e de grande interesse também. Então, olá, professor, tudo bom? Olá, tudo bem? É um prazer participar mais de uma vez desse prestigioso programa. Prazer é todo nosso. Professor, inicialmente vamos explicar, no caso, o senhor explicar o que é a PEC 241, porque muitas pessoas ainda não entendem exatamente como ela vai funcionar e se ela for totalmente aprovada, né? Pois é, a PEC, que nada mais é do que uma proposta de emenda constitucional, tem como pretexto o ajuste fiscal. O que é isto? Seria o equilíbrio entre as receitas e as despesas da União. Mas, na verdade, quem se deu ao trabalho de analisá-la em todo o seu conteúdo e nas consequências que advirão dela, sabe que a sua finalidade não é esta, é sim a de desmontar o Estado Democrático de Direito constituído pela Constituição de 1988. Eles citam muito a expressão teto de gastos. O que seria basicamente esse teto de gastos? O governo tem obrigações constitucionais. A própria administração, o serviço público, é uma obrigação constitucional inarredável. E políticas públicas sociais, como, por exemplo, a educação, a saúde, a previdência social, a segurança, o transporte, a moradia, são obrigações inafastáveis e são consideradas obrigações ou despesas primárias. E há também aquelas que são as chamadas obrigações financeiras. Para demonstrar aquilo que eu disse antes, basta dizermos que a PEC não trata das obrigações financeiras, trata tão somente das obrigações primárias, das despesas primárias. E o que sangra o orçamento da União não são as despesas primárias, não são as políticas públicas, mas sim as despesas financeiras. O governo diz que ela é necessária, e ele dá qual justificativa para isso? Ele diz que a União gasta mais do que arrecada. Gasta mais do que arrecada porque 45% de tudo que é arrecadado é destinado para o pagamento dos juros da dívida pública. Nem o principal é pago. O desequilíbrio não decorre das despesas com saúde, com educação, com previdência social, mas, insisto, com a dívida pública.
Há necessidade de ajuste fiscal? Ninguém discute isto. Mas o ajuste fiscal não pode implicar o congelamento do Brasil por 20 anos. Isso representa uma geração e meia. O que a PEC, que já foi aprovada pela Câmara e ontem aprovada pelo Senado em primeiro turno e entrará em vigor já em 2017, fará é o seguinte: durante 20 anos, os valores que hoje são destinados para as despesas primárias continuarão sendo os mesmos, serão tão somente corrigidos pela inflação. A inflação não implica aumento, é tão somente reposição daquilo que foi corroído pelo processo inflacionário. Hoje nós temos aproximadamente 206 milhões de habitantes no Brasil. Segundo cálculos do IBGE, em 2036, que é o ano previsto para terminar a fase de congelamento das despesas primárias, nós teremos algo aí em torno de 240 milhões de pessoas. Se hoje as verbas não são suficientes, o que dizer quando a população for de 240 milhões? Por isso que eu digo que o governo falta com a verdade. É porque se ele contar a verdade para a população, não terá o apoio de ninguém para promover essa aprovação. E qual seria o intuito em desmontar a Constituição? A Constituição promoveu o que o Brasil nunca teve antes, a Constituição de 1988, que é a inclusão social. Vamos tomar um dado que está na ordem do dia do governo, que será a próxima reforma que ele promoverá, que é a reforma da Previdência Social. A Previdência Social, na verdade, a Seguridade Social, que é formada pelo tripé saúde, que é pública, universal, independente de contribuição, a assistência social, que é pública, universal, para quem dela necessita e também independente de contribuição, e a Previdência Social, representam o alicerce, o fundamento de todo e qualquer estado de bem-estar social. E a Seguridade Social é responsável pela maior distribuição de renda que já se fez na história deste país. Vamos tomar o dado da Previdência Social. Eu disse que em 2015 foram pagos 30 milhões de benefícios previdenciários. Como cada família média brasileira composta por 3 pessoas, significa dizer que a Previdência Social garantiu dignidade a 90 milhões de pessoas em 2015, sendo 27 milhões no campo. Eu sou filho do campo, sou filho de camponeses, como tenho 65 anos de idade, eu conheço bem a realidade do campo antes da Constituição de 88. Era de miséria absoluta. Hoje eu tenho o privilégio de viajar o Brasil todo, promovendo cursos e até realizando audiências. Não há mais miséria, mesmo nos rincões do Brasil, nos locais menos desenvolvidos. Por quê? Porque a Previdência Social garante um mínimo de dignidade. O que se quer com o desmonte do estado de bem-estar social é acabar com a inclusão promovida pela Constituição de 88, promover a exclusão, que representa um retrocesso anterior ao regime militar, ou seja, a época do regime militar, anterior à Constituição de 1988, com que finalidade? Não é de ajustar o Brasil, com a finalidade de desviar todos os recursos que forem produzidos para os especuladores, para o pagamento da dívida pública. Não é possível nós concebermos um país que se pretenda sério, que se pretenda inclusivo, congelar as despesas primárias durante 20 anos. Então, quais seriam os impactos na área da saúde e educação? Ela começa a valer em 2017, 2018, né? Quais seriam os impactos diretos para a saúde e educação? O DIEESE, que é o acreditado instituto, que é o Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas Socioeconômicas, fez um estudo com base, uma projeção, não foi progressiva, foi retroativa, com base na PEC 241, agora 55, no Senado. Se a PEC tivesse sido aprovada há 15 anos, a educação teria perdido 377 bilhões de reais. Significa dizer que em 20 anos nós vamos ter o quê? O congelamento das verbas da educação. Há vinculações constitucionais. A Constituição, no seu artigo 212, determina que a União invista pelo menos 18% das receitas de impostos na educação. Os estados e os municípios, pelo menos 25%. E o Plano Nacional de Educação, que é uma grande conquista social, aprovado pela Lei 3.005 de 2014, estabelece que até 2024, obrigatoriamente, o Brasil tem de investir pelo menos 10% do seu PIB em educação.
E se nós, hoje, o que o governo vai fazer o quê? É tão somente tomar os 18% das receitas de impostos, que são obrigações da União, e congelá-los durante 20 anos. Quer dizer, o Plano Nacional de Educação não se efetivará, não se concretizará. Para que nós tenhamos a noção exata do que significa a falta de investimento, vamos tomar o primeiro Plano Nacional de Educação do Brasil, que foi o de 2001 a 2010, aprovado pela Lei 10.172. Aquele plano estabelecia a vinculação das verbas destinadas à educação ao PIB no percentual de 7%. O então presidente Fernando Henrique vetou esse artigo e depois Lula assumiu e não cuidou de derrubar o veto ou de retirá-lo. Qual foi o resultado disso? Das 195 metas previstas naquele Plano Nacional de Educação, tão somente 65 se efetivaram. Por falta de quê? Por falta de investimento. Então, hoje, nós já não temos uma educação com padrão de qualidade social, que é um princípio constitucional determinado pelo artigo 206 da Constituição. O que dizer congelando as verbas destinadas à educação por 20 anos? Como eu já disse antes, com o crescimento da população, com o crescimento das necessidades educacionais. Então, o que nós vamos ter é a volta da educação elitizada. Aliás, a medida provisória 746 já cuida exatamente disso, embora ela trate só do ensino médio, ela já é um caminho, um passo certeiro no sentido da elitização da educação, que é uma das, não só perspectivas, mas uma das metas do governo com a PEC 55. Na prática, exatamente como ficam as escolas públicas? As escolas públicas serão enfraquecidas, com toda certeza. Hoje elas já não têm investimento suficiente. A sua infraestrutura é indigna do padrão de qualidade social exigido pela Constituição de 1988. E vamos tomar as verbas de hoje, que nem de longe atendem às necessidades e que ficarão congeladas, tão somente corrigidas pela inflação durante 20 anos. Quer dizer, nós teremos aquilo que se convencionou chamar de sucateamento das escolas públicas. Aí, ou nós teremos um crescimento vertiginoso das escolas particulares, por um lado, e por outro lado, nós teremos o quê? A exclusão social. Vou dar um exemplo concreto. Eu me mudei para Goiânia há exatos 48 anos. Sabem para fazer o quê? O ensino médio, à época era o colegial, porque ele só era oferecido na capital. Então, com esta PEC e com as medidas que se anunciam para depois, nós podemos voltar a esse período. É exatamente essa questão, porque a escola pública não terá condições de funcionar. Os filhos da classe média, da classe rica, têm condições de estudar em escolas particulares. Mas e os filhos dos trabalhadores terão? Volta a medida provisória 746. Ela é um passo certeiro para excluir os filhos dos trabalhadores, porque ela prevê 1.400 horas anuais no ensino médio. Isso implica dizer, a escola é de tempo integral. Como é que o filho do trabalhador concilia a educação e o trabalho? Por isso é que ele estuda à noite, porque tem que trabalhar durante o dia. Aí o relator da medida provisória criou um arranjo. Não, nós teremos programas especiais. Mas programas especiais para quê? Teremos padrão de qualidade social? Jamais. Eu não acredito. Infelizmente, esta é a realidade que está se desenhando para o Brasil para uma geração e meia. Isto é inacreditável, isto é inimaginável, eu diria inédito no mundo. Na educação já foi comprovado que seriam 20 anos de retrocesso. 20 anos diretos. Mas nós teremos o quê? Como desdobramento, pelo menos meio século. E na saúde? A saúde também retornaria ao que era 20 anos atrás? Retornaria, com certeza. Leomar, por mais incrível que pareça, o sistema de saúde mais avançado do mundo é o do Brasil. O SUS, criado pela Constituição de 1988, é modelo para o mundo. O mundo vem estudar a saúde brasileira. Mas não é a UPA, a unidade de pronto atendimento, que a população pobre conhece bem. É o que está na Constituição. Hoje, a União destina 13,2% de sua receita líquida para a saúde. Não é suficiente. Então, ela vai arredondar isso para 15% e vai congelar por 20 anos. Ora, isso vai representar o quê?
a impossibilidade do atendimento, mesmo na UPA, de toda a população, porque a população cresce. Muito embora o crescimento demográfico do Brasil hoje seja mínimo, seja da ordem de 1,7 filho por mulher, mas em 20 anos ela vai crescer pelo menos o quê? Uns 15 a 20 milhões de pessoas. E como é que a saúde vai atender essas necessidades? Quem tiver condições vai para um plano privado. Aliás, é esta a proposta do ministro da Saúde, de criar plano privado para quem pode pagar e um plano de segunda classe para quem tem baixa renda. E quem não puder pagar nem este vai fazer o quê? Morrer à míngua como se morria à época do regime militar. Quer dizer, é o maior crime social que se comete contra a nação brasileira em todos os tempos, com toda certeza. E o governo Temer diz que essa é a medida mais séria que se tomou desde a Constituição de 88. Só que ele não diz para quem é a seriedade. É séria para o povo, não porque irá beneficiá-lo, mas para que ele possa ser reduzido à condição de miséria absoluta. Hoje nós tivemos um exemplo de várias manifestações populares junto à votação. Existe mesmo a possibilidade dela não ser aprovada? É mais fácil Deus pecar. Porque esse Congresso é que, sem dúvida nenhuma, é o pior da história do Brasil. Não tem compromisso social nenhum. É o Congresso que faz tudo aquilo que o governo quer, e o governo não está a serviço da ordem social democrática, o governo está a serviço dos interesses de pouco. Então, não há essa possibilidade de o Congresso rejeitar. Aliás, só falta uma votação no Senado Federal, e a última votação tivemos 61 votos favoráveis à aprovação da PEC e 14 contrários. Então, sendo aprovado no dia 13, ela será promulgada pelo Congresso e se tornará, então, uma regra por 20 anos. Aí, qual seria a alternativa? Impedir a aprovação no Congresso? Isso me parece impossível neste contexto. Aí vai ser aquilo que a minha geração conhece bem, a volta à rua, que é o leito natural da luta. E aí nós teremos o que você disse com propriedade sobre as manifestações que começaram a acontecer. Com certeza, nos próximos anos, elas vão se multiplicar, porque não há como o povo suportar essa condição que o governo pretende impor-lhe por 20 anos diretos e por meio séculos, no mínimo, de forma indireta. Pensando na aprovação da PEC, pós-aprovação, o que acontece se o teto de gastos não for cumprido? Bom, ele será cumprido às custas de quê? Da redução das políticas públicas. E se o governo não conseguir atender às demandas do capital, e essas demandas são canalizadas por meio dos juros da dívida pública, ele vai fazer com que o Congresso Nacional aprove outra medida mais austera ainda, se é que isto é possível. Então, uma coisa é concreta. A sociedade brasileira não tem razão nenhuma para acreditar no Poder Executivo, no Poder Legislativo e, o que é pior, também no Poder Judiciário. Porque o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, não faz outra coisa a não ser rasgá-la. Então, a sociedade brasileira pode confiar em quê? Não nas instituições. Infelizmente, chegamos a esse estágio. Tem de confiar na sua própria força, e a sua força é a da mobilização. Assim como a sociedade elegeu estes que estão destruindo o Brasil, ela pode depô-los e pode eleger outros que realmente têm um compromisso. Este é o passo seguinte, sob pena de, em breve, não termos Brasil. Então, o senhor acredita no poder do povo? O povo ir às ruas consegue mesmo atingir seus objetivos? Eu trago sempre essa lição comigo e ela não é nova, ela é do século XVIII e foi dita por um filósofo iluminista chamado Voltaire. Voltaire disse, só há esperança no clamor popular. Eu acredito no povo. O que nós temos hoje não foi dádiva de ninguém, foi conquista social, e eu tive o privilégio de ser partícipe de todas as lutas que aconteceram no Brasil desde 1964. Eu tenho certeza que a sua geração e as gerações seguintes saberão enfrentar essas dificuldades e mudar os rumos do Brasil. Esses que hoje estão mandando vão para a lata de lixo da história. Aliás, de onde nem deveriam ter saído. Agora o povo, sim. Como dizia o poeta Castro Alves, do seu belíssimo poema O Século, o povo vai ao pedestal. Pode demorar? Pode, mas irá, com certeza. Eu acredito, sim, piamente.
Então, professor Santana, eu agradeço muito pela sua participação novamente aqui no nosso programa. Tenho certeza que ajudou muito o telespectador, que provavelmente não está entendendo tudo isso que está acontecendo, que uma pequena parcela da população consegue entender exatamente, que é a parcela que está se manifestando, provavelmente. Então, novamente, muito obrigado pela sua participação. Uma honra, um privilégio participar mais uma vez desse programa e espero que, quando voltar aqui, o povo já tenha se dado conta do que o espera e já tenha dado início à ampla mobilização para pôr fim a esse estado de catástrofe que se impõe ao Brasil. Esperamos todos. Então, que assim seja, né? Que assim seja. Voltamos com você no estúdio, Tatiana. Há mais de 15 anos, a Faculdade Araguaia se dedica a formar pessoas preparadas para o mundo do trabalho e para a vida. Agora, toda a tradição de um ensino de qualidade presencial, também na modalidade à distância. Estude pedagogia ou administração à distância na Faculdade Araguaia de acordo com o seu tempo e o seu ritmo. Aprenda conectado com o conhecimento, a qualidade, a criatividade e a inovação. Faculdade Araguaia, a educação à distância mais próxima de você. Faça sua escolha valer a pena. Deixe sua marca no mundo. Construa sonhos. Cuide dos maiores tesouros da terra. Comunique com o mundo. Ensine e aprenda. Planeje e conduza resultados. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Voltamos ao intervalo de aula, onde professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. Nesse bloco, uma história sobre mestres, contada por mestre na arte de contar história. A todos aqui presentes, eu peço licença para chegar. Como manda a educação, começo por me apresentar. O meu nome é José Boca, e boca eu tenho é para falar. Muito embora estivesse quieto, calado eu, não sei ficar. Já que você está aqui, é porque no intervalo de aula veio se ligar. Aproveitando a ocasião, uma história eu vou contar. E a história que eu vou contar é uma história de mestres, aproveitando que nós estamos aqui num canal de educação, num canal de escola. Porque nessa vida nós temos muitos mestres. Nossos pais são nossos mestres, nossos avós, nossos irmãos mais velhos, nossos colegas. Com o passar dos anos, nós descobrimos que alguma dessas pessoas considerávamos mestres só porque eram um pouquinho mais velhos que a gente. Agora outras, quanto mais o tempo passa, mais a sua sabedoria e a sua condição de mestre nos fica evidente. E eu tive a felicidade de ter um mestre assim. Ele já partiu desse plano, mas os seus ensinamentos me guiam até hoje. Certa vez, eu me lembro que eu devia ter entre 3, 4 anos, talvez no máximo, muito pequeno, menino, entusiasmado, estava junto com esse meu mestre, quando de repente ele bateu na minha cabeça e disse: "Menino, mas que felicidade!" Eu, curioso como toda criança, aquela palavra felicidade me bateu diferente aos ouvidos. Eu já tinha ouvido feliz, alegre, contente, mas felicidade, uma palavra desse tamanho, eu nunca tinha ouvido. Imediatamente, curiosamente, indaguei o meu mestre. "Mestre, mas o que é felicidade?" Ele falou: "Sente que eu vou lhe contar uma história." E me contou a seguinte história, que era uma vez um homem pobre, que morava lá para as bandas do Oriente Médio. Certo dia, esse homem, andando a ermo pelas ruas, pensando em como ele faria para alimentar-se e alimentar a sua esposa, pois estava passando necessidade, não tinha uma moeda no bolso, quando de repente chutou, quando foi ver, era uma lâmpada. Talvez pudesse vender aquilo para o ferro velho e comprar um pouco de alimento, mas aquela lâmpada estava assim, um pouco suja, enferrujada, cozinhável. Então ele resolveu limpar um pouco.
Aí ele começou a esfregar e, misteriosamente, da ponta da lâmpada começou a sair uma fumacinha. A fumacinha começou a virar fumaça, a fumaça virou uma fumaçona e, puf! O que é que saiu de lá? Exatamente, um gênio. E o gênio disse que ele tinha direito a quantos pedidos? Não, um único pedido. O gênio, um pedido só, gênio, mas eu queria, geralmente são 3, eu queria mesmo 5 ou 6, se fosse pelo menos 2, eu podia errar no primeiro e acertar no segundo, mas um eu não tenho direito de errar. Ah, me desculpe, disse o gênio, os anos presos dentro dessa lâmpada corroeram os outros pedidos. Se você quiser é um que terá, se não quiser, irei-me embora. Não, peraí, gênio, se é um, eu sei, mas um pedido eu tenho que pensar um pouquinho. Mas, por favor, pense rápido, pois eu tenho pressa, preciso recuperar o tempo perdido nessa lâmpada. Aí o homem pobre começou a pensar que ele queria ser rico. Aliás, todo pobre quer ser rico, não é mesmo? Eu não conheço nenhum rico que queira ser pobre. Aliás, eu não conheço rico de jeito nenhum. Mas pobre eu conheço bastante. E todos eles querem ser rico. Mas ele não queria ser assim, ser rico qualquer, ele queria ser um rico ostentação. Ele queria ser tão rico a ponto de poder comer em pratos de ouro. É isso. Vou pedir ao gênio para que eu possa comer em pratos de ouro. Mas, quando ele foi pedir, gente, lembrou-se da sua esposa. Eles eram casados há mais ou menos uns 13, 15 anos, e o sonho da sua esposa era engravidar, era ter um filho, era ser mãe, e ela não conseguia. Aí o pobre homem pensou, se a mulher dele sabe que ele tem direito a um único pedido, em vez de pedir para ela engravidar, pediu para ele comer em pratos de ouro. Quem tem mulher sabe o que ia acontecer, né? Era bem capaz que o nosso pobre amigo apanhasse com um prato de ouro na cabeça. Bom, ele pensou, vou perder os pratos de ouro, mas pelo menos vou ganhar a paz. Quando foi pedir para que sua mulher engravidasse, vida de pobre é uma desgraça, né? Como diz o mestre Paulo Leminski, problema nunca vem sozinho. Problema tem famílias grandes. E o pobre homem lembrou-se da sua mãe, que era cega desde o dia em que ela nasceu. Ela queria tanto ver o sol, a lua, os passarinhos, as borboletas, os seus filhos, os seus netos, sim, porque os irmãos dele, todos tinham muitos filhos, menos ele. E aí ele pensou, bom, se a minha mãe sabe que eu tenho direito a um único pedido, em vez de pedir para ela enxergar, pedir para minha mulher, a nora dela, engravidar, quem tem sogra sabe o que ia acontecer, né? Mas aquele conflito na cabeça do pobre homem, ele querendo que a mãe dele enxergasse, minha mulher queria engravidar, eu queria comer em pratos de ouro, ai, que desgraça, só um pedido. O gênio, então, já estava perdendo a paciência, virando em fumacinha novamente. Vamos, você não vai pedir, eu preciso ir embora. Não, espere, gênio. Ele teve um insight. O gênio ainda recomendou, não se esqueça que você tem direito a um único pedido. Não, eu sei, gênio, que eu só tenho um pedido. Pois então, peça. Qual é o seu único pedido? Gênio, o meu único pedido eu quero que a minha mãe veja os meus filhos todos comendo em pratos de ouro. E então, o meu mestre, quando terminou de me contar essa história, ele tinha um belo par de olhos azuis. Me fitou dentro dos meus olhos de menino e disse, menino, felicidade é isso. É ser feliz e fazer as outras pessoas felizes. Tem dias que se ouve não. Noutros dias se ouve sim. Toda boa história nem bem começa, logo chega ao fim. É isso aí. O programa de hoje fica por aqui, mas o nosso debate continua nas redes sociais e se você quiser rever outras edições, veja aí o nosso canal no YouTube. Até domingo que vem.